Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Angelica, seja muito bem-vinda a essa live. Pamela Alcântara, seja bem-vinda, Pamela. Satisfação em ter vocês aqui conosco nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando alguns convidados estar conosco para nós começarmos essa live, onde nós estaremos trabalhando o tema potencialização dos recursos potencialização dos recursos públicos e benefícios da assistência social. Essa é uma live que nós estamos fazendo a reapresentação. Eu, Leonardes, Atanael Silveira, seja muito bem-vindo a todos. Fabirose, seja bem-vindo. Fabirose. Joelma, seja bem-vinda, nossa parceira. Seja muito bem-vinda, querida. É uma satisfação ter vocês aqui conosco nessa live. Hoje nós estamos a nossa convidada, Silvana. Ela vai estar falando conosco nessa tarde sobre a potencialização dos recursos públicos e benefícios da assistência social. Carol Moraes, seja bem-vinda. Cristiane Gonçalves, seja muito bem-vinda. A satisfação é nossa de ter vocês aqui conosco. Eu estou só aguardando a nossa convidada entrar para a gente fazer o convite para ela. Silvana dos Santos, Ateliê da Avonance, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Boa tarde a todos. Que bom que estamos aqui nessa tarde de um bate-papo. Quero aproveitar e dizer para vocês que é possível você fazer perguntas, fazer comentários, contribuir com essa live. É um momento para a gente estar dialogando mesmo sobre assuntos importantes para as organizações do terceiro setor. E eu sei que vai ser muito produtiva para nós. Poderemos ampliar os nossos conhecimentos acerca desse tema que é abordado aqui nessa tarde. Tá bem? Nós vamos ter a nossa convidada, Silvana dos Santos Souza, uma assistente social extremamente qualificada. Já vou estar passando para vocês o currículo dela. Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vinda a essa live, onde nós estamos passando informações, instruções às nossas instituições e organizações do terceiro setor. Ellen Carben, Ellen Carben, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos. Estou só aguardando a nossa convidada poder acessar aqui a nossa live para a gente. Pronto, que bom. Silvana, seja bem-vinda. Já vou fazer o convite para a Silvana para a gente otimizar o tempo. E eu sei que a gente vai ter muitas expectativas nessa tarde. Deixa eu fazer só o convite, Silvana, para você estar conosco, compartilhar comigo aqui essa tela. Deixa só eu encontrar aqui, Silvana. Prontinho, Silvana. Pronto. Fiz o convite para Silvana. Silvana entrar. Érica, seja bem-vinda, Érica, a essa live de conhecimento, de troca de experiências. Olá, Silvana, que bom te ver, querida, mais uma vez.
Que bom estar aqui vendo você, que bom que essas instituições estão aqui conosco. Gostaria de me apresentar, logo em seguida eu vou apresentar a pessoa que vai estar nos instruindo nessa tarde. Eu sou Perla Reis, sou assistente social, represento a Capemisa Social. A Capemisa Social é uma instituição sem fins lucrativos. Ela trabalha com assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro. Atuamos hoje em 42 instituições a nível de Brasil. E hoje a Capemisa Social tem a filial que está aqui no Lar Fabiano de Cristo, no subúrbio de Salvador, Bahia, e a nossa sede, ela fica na cidade do Rio de Janeiro. A nossa presidente, Janete Cerqueira, já quero te agradecer, Silvana, em nome da nossa presidente, muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo mais uma vez conosco, e eu sei que vai ser uma tarde extremamente produtiva. Lidiane, seja bem-vinda. Cláudia Menezes, seja bem-vinda. Do Carmo Aline, seja muito bem-vinda. Angélica Cris, seja bem-vinda também. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada, nossa parceira, Silvana. Silvana é assistente social, formada pela Universidade Católica, pós-graduada em arte-terapia, tem curso em aperfeiçoamento, impactos da violência na saúde. Cursou como aluna especial do mestrado em saúde coletiva as disciplinas administração e gerência em serviços de saúde. Avaliação de sistemas de saúde e serviços. Silvana hoje ela é funcionária pública concursada pelo município aqui de Salvador, está hoje trabalhando na SEMPRE, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, funcionária pública também concursada do Estado da Bahia pela CESAB, Secretaria de Saúde, pós-graduada em Saúde Coletiva, e atualmente mestranda em Educação pela Universidade de La Empresa, em Montevidéu, no Uruguai. E não fica por aí. A nossa querida Silvana, ela também tem contribuição nos livros Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, FHTM, 250 questões comentadas. Fica aí a dica para as assistentes sociais para ler esse livro, pesquisar esse livro. A nossa querida Silvana, ela teve participação nessa construção e ainda no Manual de Políticas Públicas no Serviço Social. Enfim, essa é Silvana dos Santos Souza, que a gente tem a honra e a satisfação de poder ouvir, aprender, e como eu falei alguns minutos antes, a gente pode contribuir, pode perguntar, pode aproveitar esse momento de aprendizado, porque nós temos alguém que pode sim nos orientar. Luciene, seja bem-vinda. Silvana, querida, é contigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, só que assim, a gente tem que fazer algumas observações à fala de Perla. A gente está aqui mais para fazer uma troca, fazer uma reflexão. Sim, acho que posso contribuir, mas não naquela condição de que é o esperto, é o especialista que está falando da ciência social e as pessoas estão aprendendo. Não é bem assim. Sempre gentil. Que estão no ar, elas também militam na assistência, trabalham na assistência, ou através das organizações sociais, ou mesmo no trabalho no serviço público, alguns outros talvez estudantes de serviço social, da área social em geral, de administração pública também, né? Mas a verdade é que a gente vai falar de um tema que, em alguma medida, né, direta ou indiretamente, diz respeito a todos nós, esse momento que a gente está vivendo, a situação do país. Então, nos interessa nesse sentido, claro, é momento de aprendizagem, porque
Paulo Freire, os homens se educam em comunhão, é a forma que a gente tem agora de estar, né, a gente, fazendo essas interações através da internet. Então é isso. Eu costumo dizer que gosto muito da transposição de linguagem, das possibilidades, né? De você experimentar outros métodos, até como exercício, como forma de repente, motivar sua mente. E poder falar numa live, mas falar de modo um pouco mais descontraído, mais à vontade, é um modo de você conseguir aprender, refletir também. Daí vem outros contatos até, vem outras ideias, né? Que Verdade. você consegue, de repente, se dar um pouco a entender, contribuir com a reflexão de uma vez só. Então, nesse sentido, nos trouxe. A gente tem conseguido refazer o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de estudar, o nosso modo de se comunicar com os outros, influenciar as pessoas, né? De alguma maneira, sim. Então, como fizemos na semana passada, eu quero dizer para o pessoal que está entrando, que já entrou um pouquinho antes, que eu não consigo ter essa dinâmica de conseguir ler, ver quem está entrando e já cumprimentar, já falar no nome, até porque às vezes o nome da gente do Instagram, ele está diferente, né? Tem algumas outras associações, né? Se eu não cumprimento vocês pessoalmente, me perdoem, mas eu quero dizer que ficamos muito gratos por vocês estarem aqui com a gente. Assim, na semana passada, o que a gente disse também, né? E, assim, o título, Potencialização dos recursos públicos nesse período de pandemia, que a gente, claro, vai falar muito mais sobre o SUS, mas a gente tem que dar uma pincelada, a gente tem que fazer a chamada, né? Com relação à questão dos próprios financiamentos. Então, eu comentei, assim, ligeiramente, que a gente tem que ver que o que é que financia a potencialização dos recursos? Olha, tem uma necessidade, uma emergência, uma situação de calamidade, e a gente precisa injetar mais recursos em determinada política pública, em determinado serviço. Tem que responder e tem que responder rápido, porque são coisas que não podem esperar, da ordem do urgente. Claro que tem que existir esse lastro, e depois, para que a gente estruture isso, para que não se perca até o esforço inicial que foi feito, tem que haver um lastro que garanta essa continuidade. Então, agora, a gente está exatamente nesse momento de discussão no país, né? Que se discute o Renda Brasil, que, na verdade, já é uma discussão que não é tão nova, não é tão recente, né? E aí, de onde vem esse recurso? De onde vai ser financiado? Aí a gente vai entrar numa outra discussão também. Necessitamos de uma reforma, não sei se eu posso chamar assim, até porque não sou especialista na área, mas numa reforma legislativa. Por quê? Porque algumas coisas vão depender de que a gente, de repente, opere estudos sobre essa lei, se debruce sobre a lei, até para ver a possibilidade de buscar outras fontes de financiamento, de recurso, né? Aí tá. Aí a gente pensa, quais são as características da modificação, de trazer esse programa de renda mínima? Unificar os benefícios, cobri-los todos num grande guarda-chuva, deixar tudo como uma coisa só, colocar PET, colocar os benefícios rurais, etc., numa mesma, no mesmo selo, digamos assim, de programa de transferência de renda, se isso ia significar o quê? A gente ia ter mais aporte de recurso ou a gente ia ter uma atenção menos personalizada para aquele tipo de problema, para aquela situação específica? Porque a situação da pessoa no campo é diferente da situação da pessoa nas grandes metrópoles, enfim. Tem muitas outras discussões para serem feitas, e, claro, esse espaço de debate, como as lives, eles são um espaço oportuno da gente pensar nessas questões, e, claro, essas coisas estão sendo pontuadas, talvez até nesse momento agora, né, que a gente acompanha pelos noticiários, e, novamente, o governo pôs na pauta discussões, lógico, esse programa de transferência de renda, essa renda básica de cidadania, que não é um pleito é, novo, não é um pleito exclusivo, é uma coisa já de iniciativa anterior, e que muitos, inclusive muitos estudiosos, muitos técnicos da área, muitos gestores também,
já tem pensado e alguns há alguns anos, né? Então, assim, a gente tem projetos de lei em São Paulo, tem projeto de lei de iniciativa de políticos do Amapá, de políticos de Pernambuco, e ainda que mude uma coisa ou outra, um nome ou outro, muda o número da lei e talvez a data também, algumas características, mas que vem combinar nisso, no reconhecimento da necessidade dessa renda. Isso é Sim. importante, isso é um aviso. Gente, deixa eu abrir só um parênteses. Entraram aqui Leandro Piton e Nancy Velanes, colegas de trabalho, de percurso. Boa tarde, e agradeço por estarem aí também. Então, assim, o que prova é que, pelo menos numa coisa, nós concordamos, independente da ideologia de cada um, da formação, das impressões que tenha, das vivências intelectuais, até por que não dizer, mas a gente concorda que é necessário que haja, entende? Então, Sim. assim, as pessoas estão percebendo ou admitindo ou publicizando isso agora, mas é importante o SUS, é importante o programa de transferência de renda. E como a gente falou semana passada, Perla e eu estávamos aqui refletindo, e o que seria agora se a gente não tivesse essas duas grandes políticas estruturadas? Essas duas grandes políticas públicas bem estruturadas. Nós temos a política de saúde, o SUS, e a política de assistência, que é o TIAS, contraditoriamente por quê? Porque a gente está num contexto, né, de, não sei, de esforço, digamos assim, neoliberal, de esforço de responsabilização de alguns setores estratégicos, né, de encolhimento, de retração, digamos assim, do domínio do Estado, e, no entanto, a gente tem as duas maiores e mais importantes políticas que têm se mostrado fundamentais nesse contexto de Sim. pandemia. E aí nós comparamos com alguns outros países, potências mundiais até, de muito maior circulação de dinheiro, de recursos, países ricos, mas que não têm um sistema de saúde estruturado, que não têm um sistema único de assistência como o nosso. Temos que avançar, sim, é por isso que a gente fala, temos que fortalecer o SUS, temos que fortalecer o SUS. Já existem esforços, sim, e trabalhos nesse sentido, né? Quem está na assistência sabe, tem reconhece. E a gente tem visto, sim, boas, assertivas de desempenho, inclusive, por que não? Não é a ideia da live é que a gente traga, assim, esses conteúdos para discussão. Não necessariamente a gente está aqui para partidarizar. Sim, estamos falando de um contexto político, lógico, a gente não tem como sair disso e é pertinente. Mas, independentemente agora do que se, do que se professa enquanto bandeira ideológica, né? Já que eles estão tão perto, o que a gente está dizendo é que, independentemente das vertentes nas quais a gente acredite, em algumas coisas estamos reconhecendo que é necessário fortalecer o SUS. E que, assim, ainda que as pessoas, na maioria das vezes, de forma leiga, falem, critiquem o fato de existir uma renda, um repasse financeiro, mas agora se admite de que isso é necessário, é uma condição de cidadania, inclusive as próprias ações de saúde pública, elas se manteriam se a gente não tiver um mínimo de ação concomitante da assistência. Então, são políticas que têm que andar de mão dadas, suas e suas. Aí a gente teve, claro, podemos observar, nós, enquanto trabalhadores do social, na prática, isso já acontecendo. Por quê? Porque num contexto, numa situação de pandemia, foram feitas algumas ações emergenciais para que a gente tivesse como cercar de cuidados, proteger, amparar quem mais precisa desse cuidado, desse amparo, dessa proteção. Então, pessoas, por exemplo, que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade, elas puderam ser amparadas no momento mais crítico, no sentido de que vieram recursos, outros, né? E aí, como é isso? Sim,
independente de outras frentes que a gente tenha tido que lutar, de outros desgastes que nós tivemos, sim, que algumas coisas tivemos que pressionar, isso faz parte, é o papel também da sociedade, o controle social, a pressão, a expressão, graças a Deus. Por isso a gente defende tanto luta para manter a democracia, porque a gente pode ter esse papel de movimentar. Então, assim, vieram recursos para serem aportados na assistência social. Para quê? Porque a gente tem situações ainda que não se consegue resolver de um dia para a noite. A situação, por exemplo, da população de rua, foi injetado mais recursos, foram feitos acordos em tempo mais rápido, para que as pessoas pudessem ser retiradas da rua e serem abrigadas para passar por uma condição de mais cuidado, de mais assistência, de mais atendimento. Como é que foi feito isso? Com recurso público em parceria com a rede privada. Aí, novamente, aquilo que a gente abre, a rede filantrópica, a rede de apoio social, né? Então, Perla é assistente social e ela sabe muito bem disso, que a gente sempre teve no interior da profissão essa discussão. Mas o que, que é benesse, o que, que está sendo tido como direito, e o assistencialismo e tal. Então, assim, tem um momento em que a gente vai fazer o repasse pelo repasse, porque ele é muito necessário. Quem tem fome precisa de comida, precisa de cesta básica, precisa de alimento, né? Agora, isso já tem sido feito também, chegado. É um momento de extrema comoção e é muito sério, então a sociedade civil tem ajudado e muito. A gente tem visto solidariedade aparecendo e se fortalecendo, e uma boa ideia contagiando o outro, e pessoas que não saíam dos seus lugares, de repente se mexendo também para que alguma coisa seja feita. Isso é importante. É. E nosso cuidado, a nossa preocupação é de que isso não fique somente nessa ação imediata, é que a gente possa construir entendimentos. E quais são esses entendimentos? Principalmente porque precisa estabelecer um mínimo de condição de cidadania para todos. A gente precisa fazer cumprir, né, os princípios do próprio SUS, da Política Nacional de Assistência, e, obviamente, um contexto tão difícil, um período tão complicado, que é esse de pandemia, né, de retração, do comércio fechado, as pessoas perdendo seus postos de trabalho, perdendo seus entes queridos, o medo muito grande, né, do adoecimento, da morte, enfim. Nesse momento, algumas pessoas que pareciam um pouco mais letárgicas, indiferentes, ou alienadas com relação ao SUAS, à assistência, elas puderam enxergar e admitir, reconhecer. É uma política importante, é necessária, e seria, a gente não tem como pensar, como imaginar as respostas que poderiam ser dadas se a gente não tivesse já, em outro Sim, momento, brigado por essa política. Então, assim, perfeito. que bom que nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que bom que nós temos programas de transferência de renda, né? Claro, aí você tem alguns aspectos, algumas facetas, gente, não é novidade para ninguém de que a transferência de renda, os programas assistenciais, eles têm um caráter contraditório, sim, eles atendem a interesses que podem consumir, né? Ao mesmo tempo, ele vai atender uma demanda emergencial da população, claro, as pessoas precisam, vai atender, sim, vai legitimar os governos, vai atender interesses, né, políticos nesse sentido, e vai fomentar as transações econômicas, vai movimentar a economia, vai permitir que as pessoas comprem. Claro, nesse sentido, grupos que pensam muito diferentes e que lutam por coisas muito diferentes vão concordar na importância desses benefícios. Então, potencialização dos benefícios. A gente teve, sim. Teve no sentido tanto do auxílio emergencial, por exemplo, né, que é uma transferência de renda mais descomplicada, digamos assim, e sem uma exigência de contrapartida, até pela emergência do que é emergencial. Então, assim, esse é um exemplo interessante e importante da gente frisar. E agora se discute o quê? Por exemplo, com relação à própria política, a próprio benefício emergencial. Se ponderava se ia ser de R$ 200, sei lá, R$ 300, e houve uma pressão que era necessário mais, enfim. E agora, como já se estende,
há aquela grande preocupação. Gastou-se muito mais, né? Porque é um recurso que sai de algum lugar, e o que é que vai manter? Qual é a fonte que vai manter esse recurso operando? Como é que ele vai operar? Então, assim, as pessoas que hoje, todos nós, né, estamos inquietos com relação. O que é que vem aí? O Renda Brasil, Renda Básica da assistência, Renda Básica Individual, a forma como se vai chamar, ou que se estude ela, né, historicamente, o que a gente tem aí de publicação, mas discute aquilo. Quais são as fontes de recurso e como a gente vai qualificar esse recurso. Por exemplo, quando as pessoas criticavam simplesmente por criticar transferência de renda, como Bolsa Família, inclusive conferindo alcunha, bolsa isso, bolsa aquilo outro e tal, e né? As pessoas não compreendem a importância que tem esse tipo de recurso para quem tem uma alta insegurança alimentar, não sabe o que vai comer na outra semana, na outra quinzena, no outro mês, no outro dia até. Então, você ter uma renda é algo muito, muito diferente. Tem um mínimo de onde tirar, que é o certo. Mas se criou aquela expectativa, não, e assim, se dizia muito como isso é um convite à ociosidade das pessoas, isso na verdade, vai favorecer a indolência. E é uma coisa perversa de se dizer, uma coisa injusta. Até porque, independentemente de qual viés, vamos dizer assim, governamental que a gente tem, esses programas eles prezam por qualificar esse repasse de renda. E isso no miudinho, a gente, como assistente social, tentava fazer. No atendimento direto ao usuário, ao Sim, cidadão, explicando o porquê de algumas condicionalidades, né? Entre nós, enquanto técnicos, nas universidades também, nos espaços de convivência de iguais, né, nos conselhos, nas associações sociais, se discutir também a pertinência e a ética das próprias condicionalidades. Por quê? Você tem que ter zelo pela coisa pública, então o repasse de renda, você qualifica, porque tem critérios, tem assistência social para quem dela necessitar, é como está sim, dito, né? Então, você estabelece alguns critérios e mesmo como é que você faz isso de modo não vexatório, respeitando o direito do indivíduo, o direito daquela pessoa que está ali aguardando, o direito daquela família que vai ser assistida? Algumas pessoas comentam, refletem, provocam de modo contributivo. Vamos enriquecer esse debate, vamos virar um objeto para ver de outros ângulos, né, para ver, enfim, outros olhares. Mas, claro, não é uma coisa fácil de se fazer, como agora também não. O medo, não sei se eu posso chamar de medo, mas o medo que algumas pessoas têm, por exemplo, quando a gente fala de unificar os benefícios num grande chapéu, é justamente esse. Será que vamos contemplar a questão do trabalho infantil, a questão do homem do campo, da aposentadoria rural especial? Será que todos vão ser contemplados nesse guarda-chuva e a gente vai conseguir qualificar esse repasse de renda? Qualificar em que sentido, Silvana? No sentido de gerar perspectivas de autonomia de vida. Ou seja, é importante, é desejável que aquela pessoa que hoje necessita desse benefício, ela tenha acessos a estudar, a se qualificar, a se profissionalizar, se for o caso, né? E sim. que as crianças tenham acesso à rede de proteção que lhes convém também, de boas escolas, de uma estrutura, de repente, de escola integral para que possam estar cuidadas em um nível maior. E daí a gente tem todos esses desafios para dar conta. Nesse momento, o que a gente tem de certo está sendo discutida a renda básica de cidadania, sim, não é uma prerrogativa, não é uma iniciativa de gestão, mas é um plano muito maior, né? Para isso tem contribuído já há algumas décadas políticos e intelectuais e alguns que congregam as duas funções, que são políticos, sim, mas tem uma história de estudos, de pesquisa, de relação com organismos internacionais ou com universidades. Isso já se discute há um tempo. Então, assim, é, o que a gente chama atenção, como na semana passada, o estudo de metrópoles da universidade, eu anotei aqui, fiz uma pesquisa para não me perder, né? Da Universidade de São Paulo, Instituto de Letras e Ciências Humanas,
eles trazem uma informação que nos chama a atenção até porque a gente identifica, né, os novos vulneráveis. Os vulneráveis a gente já sabe, né? Então, assim, mulheres e homens negros, pessoas nas grandes periferias, pessoas em situação de trabalho informal, precarizado, sem uma rede de seguridade social, etc. Os novos vulneráveis que a pesquisa apontou são homens e mulheres brancos com curso superior completo e vínculos de trabalho mais estáveis, em serviços não essenciais, em setores essenciais, mas economicamente mais afetados. Então, assim, já estava se configurando, se desenhando essa fragilidade, né? Porém, a pandemia veio vamos dizer assim, a carimbar essa situação. Sim, De modo que a gente tem hoje, segundo os mesmos dados, 81% da força de trabalho brasileira está enfrentando algum tipo de situação de vulnerabilidade. Não necessariamente de imediato financeira, mas assim, conjugadas a algum nível, alguma margem de vulnerabilidade. Ah, tá, mas o que é vulnerabilidade? Ô, gente, a gente não vai entrar aqui, até porque não dá tanto tempo, né? A gente não vai aprofundar o conceito, mas sim, vulnerabilidade é a situação em que você se encontra, é, vamos dizer, em que uma pessoa se encontra com um conjunto de problemas, ou com problemas importantes, dos quais ela, por si só, com suas próprias forças, não consegue dar conta, não consegue sair, não consegue responder. Então, assim, nesse sentido, que se refere quando se pega pessoas não tidas como vulneráveis, que também estão, sim, como novos vulneráveis, pessoas que não sabem se amanhã vão estar trabalhando, se não estiverem trabalhando, não sabem se vão poder comprar comida, se vão poder pagar o aluguel, se vão poder, enfim, vão estar numa condição, sim, de precisar de ajuda pública. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, temos outros países da América Latina com esse quadro, e agora, se você aprofunda um pouco mais as pesquisas e vai ver os documentários sobre outros países na Europa, né, a situação da África do Sul, por exemplo, e você considera que a gente está até sendo feliz, entre aspas, sim. no enfrentamento da pandemia. Então, assim, a potencialização dos recursos, ainda que a gente tenha alguns desafios a responder, resolver, mas ela tem dado conta de atender com parcerias público-privadas, né, as situações mais dramáticas, digamos assim. Por exemplo, as instituições, as organizações de sociedade civil, que através do Miroski, né, elas se habilitaram. Os chamamentos públicos, eles receberam um período de extensão, ou seja, contratos que iam vencer, como a gente não tinha mais como refazer, por conta da situação de pandemia, do fechamento, do lockdown, né, e tal, elas tiveram seus contratos prorrogados para continuarem existindo, fazendo seu trabalho e assistindo as pessoas. Ainda que de modo mais cuidadoso, mas isso sim foi um canal de socorro, de potencializar, ampliar a capacidade dentro da rede, da média e alta complexidade da assistência. Rose Rosendo, boa tarde. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, isso foi uma ampliação, uma potencialização do recurso público no período da pandemia, né? Dentro da esfera do atendimento da assistência social. E ainda que não nos vislumbrasse como tão importantes, como a gente não é tão citado, mas sem assistência social, sem o Sistema Único de Assistência, nós não conseguiríamos efetivar um enfrentamento junto à rede de saúde também. Por quê? Porque, em paralelo, claro, né, aos recursos da saúde, às ações de saúde específicas, a assistência teve que entrar com o atendimento direto através de cestas básicas, com atendimento direto através de refeições já prontas, entregue, né, com atendimento às populações em situação de rua, que foram fornecido para elas equipamentos de higiene, foi fornecido para elas alimentação, foi fornecida oportunidade de abrigamento. Agora sim,
isso não vai, não vamos conseguir equacionar números instantaneamente. Vamos precisar desse tempo, continuamos numa situação de cuidados, de alerta, de pandemia, sim. E, claro, vamos demorar um tempo depois da tempestade, você sempre tem que demorar arrumando, né? Tirando os Sim, escombros, rearrumando as coisas. O nosso caso não era diferente, é porque nossos problemas já vinham de outro tempo. São históricos já, né? A gente já tinha o quê? Vulnerabilidade, concentração de recursos, pessoas à margem dos serviços, dos recursos, da condição de cidadania. Então, assim, isso aí foi um grau a mais. Multiplicou esses problemas que a gente já vinha enfrentando. A crescente situação do desemprego estrutural, no qual as pessoas vinham caindo. Aí, se você colocar assim, desemprego estrutural, a gente fala disso desde a década de 90, desde o início dos anos 2000. Já sabíamos. O problema é que não se conseguiu caminhar e preparar, né? Nós não demos conta de responder. Né? E nesse meio tempo de acertos e de erros, de avanços e retrocessos, é que a gente tem que fazer esse balanço. O momento atual é o momento da gente dizer que sim, nos preocupa, precisamos de ter uma aliança social forte, precisamos de estar sempre a postos para, e às vezes perpassa sim pela condição da gente lutar enquanto cidadão por outras escolhas, né, de manifestar assim qual é a vontade da gente, qual é a necessidade da gente, quais são essas ações que têm que ser feitas com mais emergência. Então, o fundo público ele tem que privilegiar não o capital financeiro, mas sim as ações sociais. Precisamos crescer até para honrar, até para sustentar, né, esses recursos, mas até que ponto a gente pode sacrificar? Não podemos sacrificar o humano, o atendimento. Então, o SUAS tem que ser valorizado, sim. O SUS tem que ser valorizado, sim, tem que ser fortalecido, sim. Nós necessitamos de um Estado que responda por essas políticas principais: educação, saúde e assistência. Continuamos dizendo, né? A gente não pode assistir e não pode comungar com a perspectiva de fechamento, já estamos tendo, né? De programas sociais. A gente não tem que fazer coro com um discurso que desqualifica, como se fôssemos todos uma coisa só, por exemplo, o trabalho do funcionalismo público, até porque isso é contraditório, né? O SUS está aí que não nos deixa mentir, o SUS também está aí que não nos deixa mentir. Temos sim. Assim, aqui outra coisa que eu anotei, porque eu estou naquele cuidado de também trazer alguns elementos do que a gente falou semana passada, e você nunca consegue exatamente pôr, né? Não tem como, o assunto é o mesmo, mas você sim, acaba inventando a outra. Então, o que a gente tinha anotado aqui. Sim, a gente falou dos vulneráveis. Sim, Perla me trouxe no final da live, semana passada, aquela questão de que as pessoas despessoalizam, né? A questão da pandemia veio para todo mundo, a pandemia atingiu a todos, estamos todos no mesmo barco. Na verdade, não. Não sou eu que digo isso, é a realidade do Estado. E, por exemplo, essas pesquisas da Universidade de Pelotas, elas apontam já em junho desse ano que 20% dos mais pobres, eles têm pelo menos 2 vezes mais chances de contrair a Covid. E em contraindo, claro, eles sim. estão muito mais débeis, né? Então, não é para todos, não é igual para todos, não afeta por igual a todas as pessoas, a toda a população. Sim, vamos ver aqui o que mais que eu anotei. Sim, as situações paralelas e colaterais à Covid, que na verdade não são, é naquilo que a gente tudo está tão ligado a tudo, né? Quando a gente fala da escola, o dilema, volta às aulas, não volta às aulas, permanece à distância.
E, novamente, quem é mais sacrificado? Sim, Os mais vulneráveis são mais sacrificados, né? Como é que a gente monta um atendimento para esse tipo de serviço à distância? A gente precisa de minimamente pessoas equipadas, uma casa com internet, precisa de uma certa configuração de celular, de tablet, de notebook, de computador que atenda. Então, assim, novamente, a gente vê que não é para todos e para todos. A própria situação de sim, confinamento. Uma coisa, você está confinada, com condições confortáveis de estar, né? E outra coisa, eram pessoas que faziam da rua a extensão da casa, não necessariamente por opção, mas porque é aquilo que se tinha. Uma certa época, na unidade escolar que eu trabalho, uma colega, se não, uma colega muito competente, né? Vitória, ela participou de uma pesquisa juntamente com Iracema Viterbo, salvo erro, e no setor de queimadas. E uma coisa que ficou flagrante de apurar na pesquisa que as meninas fizeram, a época de chuva, as pessoas se queimavam mais. E não era só por conta dos festejos juninos, era porque no período seco, essas famílias que viviam em moradias muito precárias, as crianças ficavam fora, os adultos também ficavam fora, vinham para casa mais para dormir, ficavam em casa no momento de dormir. No período chuvoso, as pessoas tinham que se acumular ali dentro. Muita gente dentro de casa, os acidentes domésticos aconteciam por conta da moradia precária. Então, assim, nós temos um desafio muito maior, claro, e até por conta disso, não podemos ser que atingiu a todos, que democratizou a pandemia, colocou ricos e pobres no mesmo barco, na mesma situação. Não, de verdade, não. Não estamos, não. Por isso também é importante defender as políticas públicas, os recursos para as políticas públicas, e é importante, de um certo modo, digamos assim, levantar a moral do trabalhador social, né? Aí, sim, nesse sentido, no que tange, vamos dizer assim, a parte que me toca, eu tenho que falar muito bem do Fórum Municipal de Trabalhadores do SUS, né? Que, aliás, tem feito um trabalho brilhante, um trabalho lindo de congregar pessoas importantes, pessoas competentes, pessoas dedicadas, e que tem qualificado também, sim, as relações desse trabalhador com o setor público, tem conseguido dialogar bem e expandir e fazer conquistas também. No que tange à administração pública local também, nós estamos bem, obrigada, né? Independente, é como eu dizia, é um momento em que as pessoas não têm que olhar, não é que você vai esquecer daquilo que você milita, não é isso. Mas você não tem que olhar a que bandeira política você pertence, mas tem que unir ações de enfrentamento e ações rápidas e efetivas. No plano, sim, da pesquisa, no plano do estudo, do teórico, né? Vamos dizer assim, das ajudas que a gente tem de outras ciências para compreender fenômenos sociais e analisar o efeito de políticas públicas ao longo dos anos é uma coisa, mas agora é necessário sim, e aqui se fez isso lindamente, a gente tem conseguido fazer, né? Contemplamos todo mundo? Não, porque não é fácil, é complicado, sim, né? É sim, complicado, e isso, novamente, a gente precisa que as pessoas se organizem em representações, e é por isso que as pessoas, de fato, fazem isso. Alguns grupos específicos da economia informal ou de trabalho autônomo ainda precisam de contemplação e estão buscando essa contemplação via nossas estruturas, né, de legitimação, sim, estão indo sim, às câmaras, estão participando dos conselhos e fomentando as discussões. É importante, isso é lento, isso não se faz da noite para o dia, por isso, novamente, a gente fala a importância de potencializar recursos para a assistência social nesse período da pandemia, né? Manuela Brito está com a gente também, grande estudiosa, doutora Manuela, boa tarde. Prazer tê-la por aqui também. Vinícius Rebelo, psicólogo, trabalhador também do SUAS, já nos deu a honra de trabalhar conosco aqui de Salvador. Boa tarde.
Vamos? Tem uma turma boa aí. Sim, sim. Tem uma Então, turma assim, muito querida agora aqui. eu quero, já que a gente tem algum tempo, oi, Leonardo, Leonardo Vinícius, boa tarde, obrigada pela audiência, por estar aqui com a gente. Olha só, o objetivo do benefício emergencial, né, do auxílio emergencial, é substituir, que interferência é essa? O estado de bem-estar. É porque Isso, justificar você, sim. porque a gente está num tempo de política, né? Os carros de políticos estão Ah, passando aqui, sim, carro de a gente som. Pronto, é bom que a a gente se estrutura desculpa aqui com o pessoal, né? é, Ô, gente, é o é, carro de som, viu? Desculpa aí. é o Sim, carro de mas som. É porque a isso, gente como tem uma estrutura dizia. muito aberta. Muito... Uma coisa que eu anotei aqui da fala da professora Maria Osanira Silva, né? Que, Sim, inclusive, ela trouxe isso naquele canal Social em Foco, da professora Marcela Silva e outros expoentes do serviço social, né? sim, Ela coloca assim, que o receio é que o auxílio emergencial ele seja um substitutivo do estado de bem-estar social e que, com isso, ele possa, de repente, ofertar em menor quantidade e em menor qualidade aquilo que as pessoas realmente precisam como direito. Então, assim, não vamos cautizar, né, os serviços socioassistenciais. É importante que ele tenha um caráter emergencial e que a gente pense de verdade no renda básica como condição de cidadania plena, que as pessoas possam consumir, possam ter autonomia sobre esse consumo e possam dali ter uma ajuda para sair da situação de vulnerabilidade através de quê? Da articulação com outras políticas de educação, de sim. profissionalização, né? Com todo o aparato que a gente possa oferecer. Olá, meninas, parabéns pelo tema de discussão. Meire Queiroz, que bom, Meire, boa tarde. Agradecemos, sim, seu apoio, sua participação aqui. Então, ela chama atenção para isso, e ela também, como estudiosa há muitas décadas dos programas de transferência de renda, ela fala dos interesses contraditórios, que a gente já falou aqui, né, das funções que ele cumpre, ajuda a desenvolver a economia, legitimação política, claro, por isso ninguém quis tocar no Bolsa Família também, porque seria medida impopular você retirar o benefício de Sim, um programa de transferência de renda, simplesmente retirar, né? E a população depende disso. Em alguns municípios, a gente sabe que a principal fonte de recurso é benefício de prestação continuada do idoso, o BPC do idoso, né? Programa Bolsa Família e aposentadoria social rural. Então, a Bahia, por exemplo, que é um estado de mais de 400 municípios, 417 municípios, tem pequenos municípios que a roda da economia, né, se movimenta através dos benefícios essenciais. sim, sim, O que a gente precisa, novamente, como dito, e aí não só nos municípios pequenos, todos, é conseguir garantir a articulação com as demais políticas públicas e melhorar a oferta das demais políticas também. Aí, de novo, a gente volta para aquele ponto. De onde vem esse recurso? Aí temos que discutir a reforma tributária, temos que discutir, sim, de proporcionar uma distribuição de renda mais equânime. As pessoas vão continuar a ser ricas? Vão, sim. Mas o que a gente discute é que o país está se tornando mais desigual. O mundo está mais desigual e nós também estamos. E isso tem um rebatimento, tem um preço, né? Então, por isso que eu falei, potencializar os recursos, tá bom. Agora conseguimos fazer. Se liberou, né, o governo federal liberou mais 40 milhões para o aporte desses programas com as organizações sociais, que a gente conseguiu tirar pessoas da rua, que a gente conseguiu expandir, por exemplo, estender o contrato para a prestação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, só a título de exemplo. Sim, fizemos. Isso foi feito. E está sendo feito, sim, e tinha que ser feito, é louvável. E depois, e para gente, como vamos fazer? Aí não tem como a gente tocar nesse tipo de questão, né? Ah, sim, e a reforma legislativa, a gente precisa dela? Precisa, para mexer em pontos estratégicos daquilo que a lei contempla no geral.
Até porque algumas coisas elas são ditas, né, numa carta magna, como é o caso da Constituição, se diz no geral, depois a gente tem que contemplar as situações e amildar. E algumas coisas, claro, aquilo que está aí para proteger, para tornar o uso da coisa pública consciente e responsável, ele pode ser melhorado. Ao longo desses anos, ao longo de estudos, pesquisas, né? Tem muitas pesquisas referentes ao próprio desempenho desse ou daquele programa, e a gente tem que fazer essas leituras. Então, a ampliação da rede de proteção social é o que a gente pleiteia, sim, centrando-se no direito à educação, no direito à saúde, no direito à moração digna, à moradia digna, né? E agora, com, digamos assim, com a perda de de alguns importantes programas sociais públicos, com o entendimento, digamos assim, diferenciado com a retração que a gente tem sofrido na linha de direitos já historicamente conquistados, com árduas lutas, etc., não é diferente. A gente está tendo um rebate do retorno em alguns segmentos do trabalho escravo. Ou seja, a gente está sempre um pé no futuro e um pé na Idade Média. Então, assim, por que isso? Por que as pessoas se submeteriam novamente ao trabalho escravo, em algumas situações, em algumas circunstâncias? A gente tem visto isso. E a imprensa tem nos ajudado nesse sentido, de descobrir, né, de conseguir descobrir onde é que estão esses trabalhos na linha de trabalho escravo. O Maranhão é o estado com a maior ocorrência de trabalho escravo na atualidade, segundo uma pesquisa realizada também pela Universidade do Maranhão, com a professora Osanira Silva, Maria Osanira Silva. Eu não tenho esses dados do estado da Bahia, mas a gente teve, sim, há um ano e pouco atrás, a divulgação, né, vamos dizer assim, o estouro de uma situação dessa. E já tive relatos de situações intrafamiliares, de ocorrência pontual, né, de eventos de trabalho escravo. Então, por que também? Aí isso fortalece a gente na nossa convicção de que o Estado tem que ser fortalecido em alguns aspectos, sim. Ele tem que dialogar, tem que fazer parcerias, mas ele tem que estar no seu papel, nas políticas importantes e estratégicas. Por isso, no Manual de Políticas Públicas, que eu tive a honra de fazer parte, a convite da professora Jaciara Barbosa Costa, né, que comigo assina esse livro, e também com a brilhante colega Luana Mascarenhas, nós pontuamos isso. É necessário, sim, a política pública, é necessária a política de assistência fortalecida, é necessária a política de saúde fortalecida, a política de educação fortalecida, e é necessário dar visibilidade a esses atores institucionais também. Quanto tempo ainda temos? Nós temos 7 minutos. Pronto, eu já estou satisfeita. Será que... Não sei se a gente abordou tudo que abordou da outra vez, não sei se tocamos... Acho que foi além, acho que foi bem, bem além. Eu quero só citar o nome de algumas pessoas que passaram por aqui para nos prestigiar nessa tarde. Benedita, uma parceira nossa da Capenida Social. Jefferson, eu, Leonardo, que você já mencionou. Cida, eu, Prado, Renato, Aninha, Cida Nunes, Nancy, Leandro, Maria Aparecida, Direito Coletivo, Tereza Gomes, Vinícius, psicólogo, que você também falou há poucos instantes, Marilda, Café com Suas, Neila, ela Café com na soledade, passou por aqui, Ingrid Santana, Viviane Pereira, Adalgisa, Gidete, Tauane, que é do Pernambuco, uma parceira nossa também, Tati Vasconcelos, Rose Rosendo, Ronaldo, Miriam Santos, Pati, Vilma, Mariela, Queiroz Meire, perdão, Mascarenhas, Marilda e Apoio Promotoria.
Sim, Carmen, estou vendo aqui o Abrigo Espírita Oscar Pitan, né, também. Janaína sim. Elisiário. Jana Elisiário é uma nutricionista, é uma mulher empreendedora, artesã. Nancy Velani É está bem falando visível no Rio parabéns, Grande do Sil, para Sul, é isso você. mesmo? Obrigada, Nancy. Parabéns a nós, trabalhadoras do SUAS. Aparecida Maciel, uma grande referência para mim no serviço Carmen social. Beck, Abrigo Espírita Oscar Pitan, presente Rio Grande do Sul. Acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa de outros encontros e outros espaços desses, fortalecer a nossa comunicação. E Sim, as sim. políticas públicas avançam assim, historicamente, né? Os direitos sociais, eles avançaram assim, Perfeito. troca de ideias. A gente fica muito feliz e muito satisfeito por poder contribuir, né, com as instituições que são o braço do poder público, né, as instituições Verdade, do terceiro setor, que sociais. nesse processo todo são as instituições que estão na ponta ali com a comunidade, Verdade. orientando, e aí se fortalece com seus esclarecimentos, amplia a visão e tem como que está orientando as pessoas que são usuárias do serviço de assistência social. Então, acho Sim, que é muito importante nós, né, que trabalhamos com a assistência social, compreendermos que sem esses conhecimentos, né, é mais complicado. claro. Jéssica, TL25 também acabou de entrar. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Seja bem-vinda, Jéssica. E quero mais uma vez agradecer, Silvana, a você. A gente está faltar 3 minutos para a gente finalizar. Tem que finalizar antes para poder salvar essa Muito live. obrigada. Sim, Essa live vai estar salva no Instagram da Capemisa Social. Você pode depois compartilhar com outras pessoas, com outras organizações. Agradecer em nome da nossa presidente Janete. Muitíssimo obrigado pela agradeço também. disposição mais uma vez. E foi assim, essa foi tão bom e melhor do que a outra. Que legal. Tomara. Muito Eu bom. quero agradecer aqui Foi muito... também, rapidamente, ao professor Henrique Porto, fonoaudiólogo, uma pessoa generosa também, que me ajudou, viu, gente? Sempre me ajuda com impostação de voz, com dicas de postura, isso é Que bom. interessante. E eu agradeço também a outras pessoas que me influenciam de uma maneira boa, positiva. Daniela Simões é uma pessoa importante na minha vida profissional. Sim. Alguns ex-coordenadores e ex-diretores. Tenho pessoas, graças a Deus, eu tive a sorte de ter pessoas importantes passando pela minha vida profissional. Minhas atuais coordenações, já que eu tenho duas, porque tenho dois vínculos. Agradeço também às colegas de trabalho, a parceria das organizações de sociedade civil. Eu costumo dizer, a gente não consegue fazer a política pública acontecer e oferecer os serviços públicos sem a parceria das instituições, né? É importante reconhecer isso. Temos que caminhar nessa rede, fortalecer essas parcerias e as redes. Sim. Obrigada. Eu vou ter que finalizar para poder a gente conseguir salvar, tá? Um beijo, Pode Benedita. finalizar. Obrigada a você, que é nossa parceira aí nas áreas das farinhas. Gente, muito obrigada a todos. A Capemisa agradece a todos vocês. Eu vou encerrar por conta da gente precisar Boa salvar, tá? tarde. Beijo, muito Boa obrigada a tarde, até a todos. próxima. Beijão. Tchau.